Às vezes, a maior traição não vem de um estranho, mas de quem dorme ao seu lado todas as noites. Olá, meus queridos. Sou Dona Janine, tenho 82 anos, e hoje vou compartilhar com vocês uma das histórias mais dolorosas e ao mesmo tempo mais transformadoras da minha vida. Antes de começar, quero pedir para você que está me ouvindo dar uma forcinha e deixar seu like neste vídeo. Se inscreva no canal também, porque sempre temos histórias novas e emocionantes para contar. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Adoro saber até onde nossa conversa chega. A história que vou contar hoje aconteceu em 1969, quando eu tinha apenas 28 anos. Naquela época, o mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. As mulheres ainda eram muito dependentes dos maridos, não tínhamos os direitos que temos hoje, e uma mulher separada era vista com muito preconceito pela sociedade. Eu morava em São Vicente do Sul, uma cidadezinha pequena no interior do Rio Grande do Sul, onde todos se conheciam desde criança, e as fofocas corriam mais rápido que as águas do arroio que cortava nossa cidade. Eu me casei com Osvaldo em 1961, quando tinha apenas 20 anos. Ele era 3 anos mais velho que eu, um rapaz bonito, trabalhador, filho de uma família tradicional da cidade. Nosso casamento foi uma grande festa, com toda a pompa que uma família de comerciantes podia oferecer na época. Meu pai era dono de uma pequena loja de tecidos no centro da cidade, Tecidos Medeiros, que havia herdado do meu avô. Era um negócio modesto, mas que sustentava nossa família com dignidade. Osvaldo trabalhava comigo na loja desde o namoro. Ele tinha jeito para vendas, sabia conversar com as clientes, conhecia os tecidos. Depois do casamento, papai oficializou sua posição como sócio do negócio. Era natural que ele assumisse a administração quando meu pai se aposentasse. Afinal, naquela época, os negócios passavam para os homens da família. Os primeiros anos de casamento foram felizes. Morávamos numa casa simples, mas aconchegante, na Rua das Flores. Eu cuidava do lar, ajudava na loja pela manhã e Osvaldo administrava a parte financeira e as compras de mercadorias. Tínhamos uma rotina tranquila. Íamos à missa aos domingos, participávamos das festas da comunidade, recebíamos os amigos em casa. Mas havia uma sombra que crescia sobre nossa felicidade. Eu não conseguia engravidar. Mês após mês, a esperança nascia e morria. Consultamos o Dr. Avelino, o único médico da cidade, que não encontrava nada de errado comigo. São coisas de Deus, dizia ele com aquela resignação típica da época. Tenham paciência e continuem tentando. Osvaldo, no início, era compreensivo. Dizia que não tinha pressa, que éramos jovens, que uma hora Deus nos abençoaria com um filho. Mas com o passar dos anos, percebi que ele ficava mais distante, mais irritado. As cobranças da família começaram, especialmente da minha sogra, Dona Carmela, que não perdia uma oportunidade de comentar sobre a falta de filhos no nosso casamento. Meu filho precisa de um herdeiro, ela dizia, sem se importar com a dor que essas palavras causavam. A família Pereira não pode acabar assim. Em 1967, após 6 anos de casamento e tentativas frustradas, a pressão já era insuportável. Eu me sentia uma falhada como mulher, como esposa. Osvaldo começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas relacionadas ao trabalho. Dizia que tinha que ir até Cachoeira do Sul buscar mercadorias, que precisava visitar fornecedores, que estava desenvolvendo novos contatos para expandir o negócio. No início, acreditei. Afinal, a loja realmente estava crescendo. Tínhamos ampliado o espaço, incluído roupas prontas além dos tecidos, e nossa clientela aumentara significativamente. Osvaldo parecia empenhado em fazer o negócio prosperar, e eu via isso como um sinal positivo. Talvez ele estivesse se preparando financeiramente para quando tivéssemos filhos. Foi minha vizinha, Dona Lourdes, quem primeiro plantou a dúvida na minha cabeça. Numa tarde de junho de 1968, enquanto estendíamos roupas no varal, ela comentou casualmente: "Janine, vi seu Osvaldo ontem em Cachoeira do Sul, no Café Central. Estava com uma moça jovem, muito bonita. Pensei que fosse alguma vendedora ou representante." Meu coração deu um pulo, mas forcei um sorriso.
Deve ter sido mesmo, Dona Lourdes. Ele anda conhecendo muita gente nova por causa dos negócios. Mas a semente da desconfiança estava plantada. Comecei a prestar mais atenção nos horários de Osvaldo, nas suas explicações, no jeito como chegava em casa. Às vezes sentia um perfume diferente em suas roupas, não o meu, que ele estava acostumado. Outras vezes notava que ele tomava banho assim que chegava, mesmo que fosse apenas final de tarde. As viagens para a Cachoeira do Sul ficaram mais frequentes. Toda terça e quinta-feira ele saía de manhã cedo e só voltava no final da tarde. Sempre com pilhas de notas fiscais, amostras de tecidos, histórias sobre novos fornecedores. Eu queria acreditar, me forçava a acreditar. Afinal, os resultados apareciam. A loja nunca vendera tanto. No final de 1968, Osvaldo sugeriu que eu parasse de trabalhar na loja pela manhã. Você se cansa muito, Janine. Deixe que eu cuido da parte comercial. Você pode ficar em casa, descansar mais. Quem sabe assim... Ele não terminou a frase, mas entendi a insinuação. Talvez se eu ficasse menos estressada, mais descansada, conseguiria engravidar. Aceitei a sugestão, embora sentisse falta do movimento da loja, das conversas com as clientes. Ficava em casa durante as manhãs, cuidando dos afazeres domésticos, bordando, lendo os romances que comprávamos para revender. Era uma vida confortável, mas vazia. Especialmente quando via as outras mulheres da minha idade, com seus filhos pequenos, grávidas novamente, realizadas na maternidade que para mim parecia impossível. Foi numa manhã fria de março de 1969 que minha vida desabou completamente. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi baterem na porta da frente. Era um sábado. Osvaldo tinha ido à loja para fazer o balanço mensal. Pensei que fosse alguma vizinha ou talvez uma cliente que precisasse de algum tecido urgente. Abri a porta e me deparei com uma mulher que jamais havia visto antes. Era jovem, devia ter uns 22 ou 23 anos, com cabelos pretos longos, olhos verdes, muito bonita. Vestia um casaco azul marinho que não conseguia esconder completamente sua barriga proeminente. Estava obviamente grávida, de uns 7 meses pelo tamanho. "A senhora é Janine?" perguntou ela, com uma voz firme, mas que tremia um pouco. "Sim, sou eu. Em que posso ajudá-la?" "Meu nome é Vera, Vera Santos. Eu preciso falar com a senhora sobre Osvaldo." Senti o sangue fugir do meu rosto. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ela poderia ouvir. Sobre meu marido?" "Posso entrar? É melhor conversarmos sentadas." Com as pernas bambas, indiquei a sala. Ela entrou e se acomodou no sofá, as mãos protegendo instintivamente a barriga. Sentei-me na poltrona em frente, preparando-me para ouvir algo que, no fundo, já sabia que viria um dia. "Senhora Janine, eu não queria ter que fazer isso, mas não tenho mais escolha. Osvaldo e eu, nós temos um relacionamento há 2 anos. Ele me disse que vocês estavam se separando, que era apenas questão de tempo até ele se divorciar oficialmente." As palavras caíam sobre mim como pedras. Cada uma delas quebrava um pedaço do mundo que eu conhecia. Isso não é verdade", consegui sussurrar. "Eu sei que deve ser um choque para a senhora. Para mim também foi, quando descobri que ele mentiu sobre a separação. Este bebê que estou esperando é filho dele. Ele prometeu que assumiria a responsabilidade, que se casaria comigo. Mas agora está fugindo, inventando desculpas." Levantei-me cambaleando, precisando me apoiar no braço da poltrona. "Você tem certeza de que é dele?" Vera abriu a bolsa e tirou várias fotografias. Eram dela e Osvaldo juntos, abraçados, sorrindo, claramente íntimos. Numa delas, ele beijava sua testa enquanto ela mostrava a barriguinha já evidente. A data no verso indicava 2 meses atrás. Nos conhecemos numa festa em Cachoeira do Sul, em março de 1967. Ele disse que era viúvo, que morava sozinho, que tinha uma loja de tecidos. Começamos a nos encontrar toda terça e quinta-feira. Ele alugou uma casinha pequena na Vila Nova para nossos encontros. Me dava presentes, falava de casamento, de filhos. Minha mente processava lentamente essas informações.
Março de 1967. Exatamente quando as viagens dele começaram a ficar regulares. Terça e quinta, os dias que ele sumia. A Vila Nova, um bairro simples de Cachoeira do Sul, onde ninguém nos conheceria. Quando engravidei, no meio do ano passado, ele ficou feliz no início. Dizia que sempre quis ser pai, que esse bebê era uma bênção. Mas depois começou a ficar estranho, inventando desculpas para não me ver, cancelando nossos encontros. Vera começou a chorar silenciosamente. Foi aí que descobri a verdade. Uma amiga minha, que trabalha no cartório, confirmou que ele é casado com a senhora há 8 anos. Confrontei ele e ele admitiu. Disse que tentaria se separar, que queria ficar comigo e com o bebê. Mas já faz 3 meses que ele fica enrolando. Sentei-me novamente, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. 2 anos. 2 anos de mentiras, de teatro, de eu acreditando que ele estava trabalhando para nosso futuro, quando, na verdade, estava construindo uma vida paralela com outra mulher. Uma mulher que conseguira fazer o que eu não conseguia, dar a ele o filho que ele tanto queria. Por que está me contando isso agora? Perguntei, a voz saindo rouca. Porque estou de 7 meses e ele continua enrolando. Ontem, quando disse que não podia mais esperar, que precisava de uma resposta definitiva, ele me disse que nunca se separaria da senhora, que tudo não passou de uma aventura, que eu era muito ingênua se achava que ele largaria a mulher e os negócios por uma qualquer como eu. A palavra qualquer me atingiu como um tapa. Não por ela, mas pela crueldade de Osvaldo. Enganou 2 mulheres ao mesmo tempo, brincou com nossos sentimentos, nossas vidas. Vim aqui porque a senhora tem o direito de saber, e porque preciso que ele assuma a responsabilidade por este bebê. Se ele não quer se separar da senhora, tudo bem. Mas não pode fingir que este filho não existe. Vera se levantou com dificuldade. Desculpe ter que trazer essa dor para sua casa, dona Janine, mas não sabia mais o que fazer. Depois que ela saiu, fiquei sentada naquela sala por horas, olhando para as fotografias que ela deixou sobre a mesa de centro. Osvaldo, sorrindo para outra mulher, beijando-a, tocando a barriga grávida dela. Em uma das fotos, ele usava a camisa azul que eu havia passado com tanto carinho na semana anterior. Quando ele chegou para o almoço, eu ainda estava sentada no mesmo lugar, as fotos espalhadas na minha frente. Vi o momento exato em que ele as percebeu. O rosto ficou pálido, os olhos se arregalaram, a boca se abriu sem conseguir formar palavras. Janine, eu posso explicar. 2 anos, Osvaldo. Foi tudo o que consegui dizer. 2 anos me enganando. 2 anos fingindo que me amava enquanto construía uma família com outra. Ele tentou se aproximar, mas levantei a mão, pedindo que parasse. Ela está grávida, de 7 meses. Você vai ser pai. Janine, por favor, me deixe explicar. Não foi planejado, aconteceu sem querer. Sem querer? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. 2 anos sem querer? Uma casa alugada sem querer? Promessas de casamento sem querer? Naquele momento, toda a dor, toda a frustração, toda a humilhação dos últimos anos se transformaram numa clareza fria e cortante. Olhei para aquele homem que dividiu comigo 8 anos de vida, que conhecia cada detalhe do meu corpo e da minha alma, e percebi que nunca o conhecera realmente. Saia da minha casa, disse com uma calma que me surpreendeu. Agora. Janine, vamos conversar. Vamos resolver isso. Saia. Agora. Antes que eu faça algo de que possa me arrepender. Ele saiu, mas não antes de tentar mais algumas palavras de desculpa que não chegaram até mim. Tranquei a porta e voltei para a sala, onde as fotos ainda estavam espalhadas como evidências de um crime. Naquela noite, sozinha pela primeira vez em 8 anos, tomei uma decisão que mudaria não apenas minha vida, mas quem eu era como pessoa. Osvaldo havia me subestimado. Pensava que eu era apenas uma esposa submissa, dependente, que aceitaria qualquer coisa para manter o casamento. Estava prestes a descobrir que havia despertado algo em mim que nem eu sabia que existia. O jogo havia mudado e as regras agora seriam minhas. Naquela primeira noite sozinha, não consegui dormir nem 1 minuto.
Ficei deitada na cama que dividira com Osvaldo por 8 anos, olhando para o teto, sentindo como se meu mundo tivesse desabado em questão de horas. A cada hora que passava no relógio da cômoda, uma nova onda de dor me atingia. Não era apenas a traição. Era a descoberta de que nossa vida inteira tinha sido uma mentira. Osvaldo voltou no dia seguinte, domingo, bem cedo. Bateu na porta, implorou para entrar. Prometeu que terminaria tudo com Vera, que nunca mais aconteceria. Ouvi tudo da janela do quarto, mas não desci para abrir. Sabia que se ouvisse suas desculpas, talvez fraquejasse. E já tinha tomado uma decisão na madrugada. Não seria mais a Janine que engolia sapos e fingia que estava tudo bem. A primeira pessoa para quem contei foi minha irmã Helena. Ela morava em Porto Alegre, era 4 anos mais velha que eu e sempre foi minha confidente. Liguei para ela ainda no domingo de manhã, chorei tanto ao telefone que ela mal conseguiu entender o que estava acontecendo. Janine, respirar fundo e me conta tudo desde o começo, disse ela com aquela voz firme que sempre me acalmava. Contei sobre Vera, sobre a gravidez, sobre os 2 anos de mentiras. Helena ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma raiva que raramente ouvi dela. Esse desgraçado não vai sair impune disso. Você tem ideia do que isso significa, Janine? Ele estava roubando dinheiro da loja para sustentar a amante. O dinheiro que é seu por direito, da herança do papai. Essa possibilidade nem tinha passado pela minha cabeça. Estava tão devastada pela traição emocional que não pensei nas implicações financeiras. Helena continuou. Você precisa ir atrás dos documentos da loja, das contas bancárias, de tudo. E precisa fazer isso rápido, antes que ele tente esconder alguma coisa. Na segunda-feira de manhã, me vesti com minha roupa mais formal, um conjunto azul marinho que usava apenas em ocasiões especiais, e fui até a loja. Cheguei antes de Osvaldo, usando a chave que sempre tive. Durante 2 horas, revirei gavetas, procurei documentos, anotei números de contas que não conhecia. Foi então que descobri a extensão da traição. Havia uma conta bancária em nome dele que eu desconhecia, movimentações de dinheiro que não batiam com nosso faturamento, recibos de uma imobiliária de Cachoeira do Sul pelo aluguel de uma casa na Vila Nova. Tudo registrado, tudo documentado, como se ele nem se preocupasse em esconder. Quando Osvaldo chegou e me viu sentada atrás da mesa do escritório com pilhas de papéis na minha frente, seu rosto ficou cinza. Janine, o que você está fazendo? Descobrindo até onde vai sua desonestidade, respondi sem levantar os olhos dos documentos. 2 anos sugando dinheiro da loja para bancar sua segunda família. Dinheiro que é meu, da herança do meu pai. Ele tentou justificar, disse que eram apenas empréstimos, que ia repor tudo. Mas os números não mentiam. Quase 20 mil cruzeiros novos desviados ao longo de 2 anos. Uma fortuna para os padrões da época. Quero você fora desta loja, disse levantando-me. E fora da minha vida. Janine, você não pode fazer isso. Somos sócios, eu trabalho aqui há 8 anos. Sócio por casamento. E este casamento acabou no momento em que você decidiu ter outro relacionamento. Naquele mesmo dia, procurei o advogado da família, Dr. Sebastião Moreira. Era um homem já idoso, que conhecia nossa família desde sempre. Quando contei a situação, ele balançou a cabeça com tristeza. É uma situação delicada, Janine. Na lei atual, será difícil conseguir uma separação rápida. Mas temos elementos fortes, a traição comprovada, o desvio de dinheiro da empresa. Vamos trabalhar para que você mantenha seus direitos sobre o negócio. As semanas seguintes foram um inferno. Em cidades pequenas, notícias assim se espalham como fogo em palha seca. Todo mundo soube da traição, da gravidez da amante, da nossa separação. Os olhares na rua eram de pena, curiosidade ou julgamento. Algumas pessoas me cumprimentavam com aquela voz baixa que se usa com enlutados. Outras desviavam o olhar, como se a desgraça fosse contagiosa. O pior foram os comentários que chegavam até mim através de terceiros. Coitada da Janine, 8 anos casada
e não conseguiu dar um filho ao marido. Bem que eu desconfiava que tinha alguma coisa errada naquele casamento. Homem é assim mesmo, se a mulher não der o que ele quer em casa, vai buscar na rua. Cada comentário era como uma facada. Queriam me fazer sentir culpada pelo que Osvaldo tinha feito, como se eu tivesse falhado como esposa por não conseguir engravidar. Cheguei ao ponto de evitar sair de casa nos horários de maior movimento, fazendo compras bem cedo ou no final da tarde, quando as ruas estavam mais vazias. Osvaldo tentou de tudo para me convencer a voltar. Mandou flores, escreveu cartas, pediu para pessoas da família intervirem. Chegou até a aparecer na igreja durante a missa de domingo, sentando-se no banco atrás do meu, sussurrando pedidos de desculpa durante a cerimônia. Tive que sair no meio da missa, tamanha a vergonha. A situação ficou ainda pior quando Vera deu à luz em maio de 1969. Um menino que recebeu o nome de Osvaldo Júnior. A notícia correu a cidade inteira, afinal, era o primeiro filho do Osvaldo Pereira, mesmo que ilegítimo. Algumas pessoas foram até cruéis o suficiente para comentar na minha frente sobre como o bebê era a cara do pai e como Osvaldo estava radiante de felicidade. Foram comentários que me machucaram mais do que todas as traições juntas. Ver que ele havia conseguido com outra mulher, em poucos meses, o que tentávamos há 8 anos sem sucesso. Saber que ele estava feliz, realizado, vivendo o sonho da paternidade que nunca pude lhe dar. Foi nessa época que comecei a frequentar o doutor Henrique, um médico novo que tinha chegado na cidade. Diferente do velho doutor Avelino, ele tinha estudos mais modernos e equipamentos melhores. Após vários exames, ele me deu uma notícia que mudou tudo. Dona Janine, a senhora não tem nenhum problema que impeça a gravidez. Todos os seus exames estão normais. Às vezes, essas coisas acontecem por fatores que a medicina ainda não consegue explicar completamente. Senti um misto de alívio e revolta. Alívio por saber que não havia nada errado comigo. Revolta por pensar em todos os anos que me culpei, que carreguei o peso de ser uma mulher incompleta, quando na verdade poderia ter sido apenas uma questão de tempo, de sorte, de fatores que independiam de mim. Durante esse período terrível, quem me salvou foi minha dedicação à loja. Com Osvaldo fora do negócio, assumi completamente a administração. Descobri que tinha um talento natural para vendas que nunca havia explorado. Conhecia os tecidos melhor que qualquer fornecedor. Sabia exatamente o que cada cliente procurava. Tinha ideias para novos produtos e serviços. Implementei algumas mudanças que Osvaldo sempre rejeitara. Comecei a vender roupas sob medida. Contratei 2 costureiras habilidosas da cidade e montei um pequeno ateliê nos fundos da loja. A novidade fez sucesso. Mulheres vinham de cidades vizinhas para fazer vestidos e ternos conosco. Também organizei cursos de costura e bordado aos sábados. Cobrava uma taxa simbólica e oferecia um lanche no final. Logo tínhamos uma lista de espera de mulheres querendo participar. Era gratificante ver aquelas senhoras e moças aprendendo um ofício, conversando, se apoiando mutuamente. Foi através desses cursos que conheci Dona Aurora, uma senhora de 65 anos que se tornaria uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela havia perdido o marido no ano anterior e estava tentando reconstruir sua vida. Era uma mulher forte, inteligente, com uma experiência de vida invejável. Janine, me disse ela após um dos cursos, você está desperdiçando seu talento ficando presa nesta mágoa. Vi mulheres fortes enfrentarem situações piores e saírem vitoriosas, mas precisa parar de se ver como vítima e começar a se ver como protagonista da sua própria história. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Dona Aurora tinha razão. Eu estava gastando toda a minha energia lamentando o que havia perdido, em vez de construir algo novo. Em junho de 1969, 3 meses após a descoberta da traição, tomei uma decisão importante. Parei de tentar reconquistar Osvaldo ou de me vingar dele através de escândalos públicos. Em vez disso, decidi me concentrar em algo que ele jamais poderia me tirar: meu talento, minha inteligência, minha capacidade de trabalho.
Na verdade, comecei a ver toda aquela situação de um ângulo diferente. Osvaldo havia me libertado de um casamento que, no fundo, já não me realizava há anos. Me forçou a descobrir uma força que não sabia que tinha. Me deu a oportunidade de construir algo só meu, sem depender de ninguém. Certa manhã, ao abrir a loja e ver o movimento intenso de clientes, percebi que estava sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses. Não era mais a Janine traída, coitadinha, objeto de pena dos outros. Era a Janine comerciante, empreendedora, dona do seu próprio destino. Osvaldo continuava tentando contato, especialmente através da família. Sua mãe veio me procurar algumas vezes, pedindo para eu perdoar o erro do menino e voltar para casa. Mas cada vez que alguém sugeria reconciliação, eu pensava naquela casa alugada em Cachoeira do Sul, nas promessas mentirosas que ele fez para Vera, nos 2 anos de teatro que representou comigo. Não, eu não voltaria. E mais do que isso, estava começando a planejar algo que deixaria bem claro para toda a cidade que Janine Medeiros não era uma mulher que se conformava com migalhas. A humilhação pública que vivi foi dolorosa, mas também foi minha escola de fortaleza. Cada olhar de pena que recebi me ensinou a levantar o queixo mais alto. Cada comentário maldoso me deu mais combustível para provar do que eu era capaz. Porque uma coisa Osvaldo nunca entendeu. Ele não quebrou uma mulher frágil. Ele acordou uma mulher que sempre foi forte, mas que nunca havia precisado mostrar sua força. E agora que ela estava desperta, não voltaria mais a dormir. Os meses seguintes foram de um aprendizado intenso sobre quem eu realmente era. Descobri que por trás daquela esposa submissa havia uma mulher de negócios nata, com instintos afiados e uma capacidade de planejamento que me surpreendeu. Mas o mais importante, descobri que tinha uma paciência estratégica que Osvaldo jamais imaginou que eu possuía. Enquanto toda a cidade esperava que eu fizesse escândalos, que gritasse nas ruas ou que me humilhasse implorando para ele voltar, eu estava silenciosamente organizando algo muito mais poderoso. Uma vingança fria, calculada, que levaria tempo para ser executada, mas que seria devastadora quando chegasse a hora. O primeiro passo foi entender completamente a situação financeira. Passei semanas analisando cada documento da loja, cada movimentação bancária dos últimos 3 anos. O que descobri foi pior do que imaginava. Osvaldo não havia apenas desviado dinheiro para sustentar Vera. Ele havia feito empréstimos em nome da empresa, usando nossa loja como garantia, tudo sem o meu conhecimento. Dr. Sebastião me ajudou a rastrear essas operações. Janine, tecnicamente ele tinha poder para fazer esses empréstimos como sócio. Mas o fato de você não ter conhecimento e ele ter usado o dinheiro para fins pessoais nos dá uma base legal sólida. Descobri que ele devia quase 50 mil cruzeiros novos para o banco, uma quantia astronômica para a época. O pior é que o prazo de pagamento estava se aproximando e, se não quitássemos, perderíamos a loja. Foi então que minha irmã Helena me fez uma proposta que mudou tudo. Janine, tenho uma quantia guardada que posso te emprestar. É o dinheiro que recebi da venda do apartamento que era do nosso tio Armando. Use para quitar essas dívidas e tome posse completa da loja. A generosidade de Helena me emocionou até as lágrimas. Mas mais do que isso, me deu a ferramenta que eu precisava para executar meu plano. Aceitei o empréstimo, mas não antes de fazer ela assinar um contrato oficial, com juros e prazo de pagamento. Não queria depender da caridade de ninguém, nem mesmo da minha irmã. Com o dinheiro em mãos, fui ao banco numa manhã de agosto de 1969. O gerente, Sr. Antônio, ficou visivelmente surpreso quando anunciei que queria quitar todas as dívidas da loja de uma só vez. Dona Janine, são valores muito altos. A senhora tem certeza de que consegue administrar uma dívida desse tamanho? Não é uma dívida, Sr. Antônio. Estou quitando à vista. Vi o espanto nos olhos dele quando coloquei o dinheiro sobre a mesa. Naquele momento, senti uma satisfação profunda. Era o primeiro passo do meu plano, assumir controle total da situação financeira, sem depender de Osvaldo para nada. O segundo passo foi expandir a loja de uma forma que ele nunca teve coragem de fazer.
Osvaldo sempre foi conservador nos negócios, preferindo ganhos pequenos e seguros a investimentos arriscados. Eu decidi fazer exatamente o oposto. Aluguei o imóvel ao lado da nossa loja, um espaço que estava vazio há meses. Derrubei a parede divisória e praticamente dobrei nosso tamanho. Onde antes tínhamos apenas tecidos e algumas roupas prontas, criei seções completas: roupa feminina, masculina, infantil, artigos para casa e até uma pequena seção de calçados. Mas a jogada mais ousada foi contratar Marlene Duarte para trabalhar comigo. Marlene era considerada a melhor costureira da região. Trabalhava por conta própria, atendia uma clientela selecta, tinha fila de espera de 3 meses para suas criações. Oferecia a ela uma sociedade que nunca ninguém havia proposto: 30% dos lucros do ateliê em troca da exclusividade do seu trabalho. Janine, você tem certeza disso? É muito dinheiro para dar para uma funcionária, comentou Dona Aurora, que se tornara minha conselheira informal. Ela não é uma funcionária, Dona Aurora. É uma sócia e vai trazer para nossa loja uma clientela que nunca tivemos, mulheres ricas de Porto Alegre, de Pelotas, até de outras cidades. Estava certa. Em menos de 2 meses, nossa loja se tornou referência em roupas sob medida para toda a região. Mulheres vinham de longe especificamente para encomendar vestidos com Marlene. E enquanto esperavam as provas, compravam tecidos, roupas prontas, acessórios. O terceiro passo do meu plano era o mais sutil, mas talvez o mais importante: mudar completamente minha imagem pública. Parei de ser a coitada da Janine, traída pelo marido, e me tornei a Janine empreendedora que está fazendo sucesso nos negócios. Comecei a me vestir de forma mais elegante, sempre com roupas feitas por Marlene. Participava de eventos sociais da cidade, não para aparecer, mas para fazer networking. Conheci fornecedores, outros comerciantes, pessoas influentes da região. Rapidamente me tornei uma figura respeitada no meio empresarial local. Foi numa festa de inauguração do novo banco da cidade que conheci Carlos Alberto Fonseca. Ele era representante de uma grande fábrica de tecidos de São Paulo. Estava na cidade a negócios. Um homem elegante, bem educado, uns 5 anos mais velho que eu. A senhora é a dona da Tecidos Medeiros? Perguntou ele durante nossa conversa. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Dizem que a senhora revolucionou o comércio de tecidos da região. Senti um orgulho genuíno ao ouvir isso. Apenas aplico algumas ideias que sempre tive, mas nunca pude colocar em prática. Carlos Alberto se tornou não apenas um fornecedor, mas um conselheiro. Através dele, tive acesso a tecidos importados, novidades do mercado, tendências de moda que chegavam do exterior. Nossa loja passou a oferecer produtos que nem mesmo em Porto Alegre se encontrava facilmente. Enquanto isso, acompanhava de longe a situação de Osvaldo. Ele havia alugado uma casinha simples na periferia da cidade, onde morava com Vera e o bebê. Trabalhava como vendedor numa loja de ferramentas, um emprego humilhante para alguém que se acostumara a ser o dono de um negócio próspero. Soube através de comentários que ele tentou abrir um comércio próprio, mas não conseguiu crédito nos bancos. Sua reputação estava manchada pelos empréstimos que não pagou, pelas dívidas que deixou para trás. Nenhum banco da região confiava mais nele. O mais irônico é que ele ocasionalmente aparecia na porta da minha loja, sempre com desculpas para entrar. Vim buscar umas ferramentas que esqueci. Preciso pegar uns papéis antigos. Queria conversar sobre os documentos da separação. Sempre encontrava uma desculpa, quando na verdade queria ver como estavam as coisas. E o que ele via devia ser um choque. A loja lotada de clientes, funcionárias bem vestidas atendendo com eficiência, caixas registradoras tocando sem parar. O contraste com sua situação atual deve ter sido doloroso. Durante uma dessas visitas, no final de 1969, ele teve a coragem de me fazer uma proposta que me deixou indignada e divertida ao mesmo tempo. Janine, vejo que você está indo muito bem com a loja. Que tal voltarmos a trabalhar juntos? Não precisa ser como marido e mulher, pode ser apenas como sócios. Eu tenho experiência, conheço fornecedores. Olhei para ele com uma calma que me surpreendeu.
Osvaldo, a loja está indo bem justamente porque você não está mais aqui. Quando você cuidava dos negócios, tínhamos uma lojinha modesta que mal pagava as contas. Agora temos a maior loja de tecidos e roupas da região. Ele tentou argumentar, mas eu continuei. Além disso, você esqueceu de um detalhe importante. A loja sempre foi minha, da herança do meu pai. Você era sócio apenas por casamento, e como não somos mais casados, vi o momento exato em que ele entendeu a situação. Durante todos aqueles anos, ele pensou que era o dono, o chefe, o responsável pelo negócio. Na verdade, sempre foi apenas um funcionário privilegiado. E agora que seu privilégio havia acabado, descobriu que não tinha direito a nada. O quarto passo do meu plano era talvez o mais satisfatório: demonstrar publicamente meu sucesso. Em março de 1970, exatamente um ano após a descoberta da traição, organizei uma festa de aniversário da loja reformulada. Convidei toda a cidade, clientes, fornecedores, autoridades locais. A festa foi um sucesso estrondoso. Mais de 200 pessoas compareceram. O prefeito fez um discurso elogiando minha capacidade empreendedora e determinação feminina. O jornal local publicou uma matéria de página inteira sobre a empresária que transformou uma pequena loja familiar no maior empreendimento comercial da cidade. Durante a festa, Osvaldo passou na calçada em frente à loja várias vezes. Vi ele observando o movimento, as pessoas elegantes entrando e saindo, a decoração, a fartura. Estava acompanhado de Vera, que carregava o pequeno Osvaldo no colo. Os dois pareciam diminuídos, envergonhados, observando de longe uma festa da qual não faziam parte. Naquele momento, senti que minha vingança estava completa. Não precisei gritar, humilhar publicamente, fazer escândalos. Simplesmente provei que era capaz de construir algo maior e melhor sem ele. Mostrei para toda a cidade que a mulher incapaz de gerar filhos era perfeitamente capaz de gerar prosperidade, sucesso, respeito. Mas o melhor ainda estava por vir. Carlos Alberto, que se tornara um amigo próximo e conselheiro de negócios, me fez uma proposta que abriria um horizonte completamente novo na minha vida. Janine, a fábrica onde trabalho está procurando alguém para representar nossos produtos em toda a região sul. É um cargo de muita responsabilidade, com viagens frequentes, salário excelente. Pensei em você imediatamente. Era uma oportunidade única. Representar uma grande fábrica de tecidos significava não apenas uma renda adicional substancial, mas também prestígio, contatos importantes, a possibilidade de expandir meus negócios para um nível que jamais imaginei. Mas e a loja? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A loja continuará funcionando. Você pode contratar uma gerente de confiança, manter Marlene como sócia do ateliê. Na verdade, sendo representante da fábrica, você terá acesso a produtos exclusivos que nenhum concorrente poderá oferecer. Naquela noite, sozinha em casa, refleti sobre tudo o que havia acontecido em menos de um ano. De esposa traída e humilhada, me tornei empresária respeitada, com oportunidades que a maioria das mulheres da minha época nem sonhava em ter. Osvaldo havia me dado, sem saber, o maior presente da minha vida: a liberdade de descobrir quem eu realmente era quando não estava tentando ser a esposa perfeita de alguém. E o que descobri foi uma mulher forte, inteligente, ambiciosa, capaz de conquistar tudo o que quisesse através do próprio esforço. Meu plano silencioso estava funcionando perfeitamente, mas ainda faltava o ato final, aquele que provaria definitivamente que subestimar Janine Medeiros havia sido o maior erro da vida de Osvaldo Pereira. Aceitar a proposta de Carlos Alberto para ser representante da fábrica foi uma das melhores decisões da minha vida. Em abril de 1970, embarquei numa jornada que me levaria muito além dos limites de São Vicente do Sul. De repente, me vi viajando por todo o Rio Grande do Sul, visitando lojas, fazendo contatos, negociando contratos que movimentavam quantias que jamais imaginei manusear. A primeira viagem foi para Porto Alegre, acompanhada pelo próprio Carlos Alberto, para me apresentar aos grandes clientes da capital. Lembro como me senti pequena entrando naqueles edifícios comerciais, com suas lojas elegantes e clientela sofisticada.
Mas logo descobri que minha experiência prática, meu conhecimento sobre tecidos e minha capacidade de entender o que cada cliente precisava me davam uma vantagem sobre outros representantes. Em 6 meses, eu já era uma das representantes de maior sucesso da empresa. Minha carteira de clientes crescia constantemente e os pedidos que eu conseguia eram sempre acima da média. A comissão que recebia mensalmente era 3 vezes maior que o lucro da loja nos melhores meses da época do Osvaldo. Contratei Rosa Helena para gerenciar a loja na minha ausência. Era uma moça inteligente, de uma família tradicional da cidade, que havia estudado contabilidade em Santa Maria. Marlene continuou como sócia do ateliê e juntas desenvolvemos um sistema que funcionava perfeitamente, mesmo quando eu estava viajando. As mudanças na minha vida pessoal foram tão marcantes quanto as profissionais. Comprei um Volkswagen Fusca novo, o primeiro carro que tive na vida. Ver meu nome nos documentos daquele carro, saber que havia comprado com meu próprio dinheiro, me deu uma sensação de independência que não sabia como era gratificante. Reformei completamente minha casa. O que antes era uma residência simples, decorada com móveis herdados e presentes de casamento, se transformou num lar que refletia minha personalidade. Comprei móveis modernos, cortinas elegantes, eletrodomésticos de última geração. Cada peça que escolhia era uma afirmação. Esta era a casa de Janine Medeiros, não mais da esposa do Osvaldo. Foi durante essa fase de transformação que algo inesperado aconteceu. Em outubro de 1970, numa das minhas viagens a Pelotas, conheci Dr. Edmundo Tavares. Ele era médico, viúvo, pai de 2 filhas já crescidas. Nos conhecemos no hotel onde eu sempre me hospedava. Ele estava lá para um congresso médico, eu para visitar clientes. Dr. Edmundo era completamente diferente de todos os homens que conheci na minha vida. Culto, gentil, respeitoso, com uma maturidade que contrastava com a imaturidade que eu havia conhecido no meu casamento. Nossas conversas durante os jantares no hotel eram sobre literatura, política, viagens, assuntos que jamais discuti com Osvaldo, que só se interessava por futebol e negócios. A senhora tem uma perspicácia para negócios admirável, comentou ele numa dessas conversas. É raro encontrar alguém que combine inteligência prática com visão estratégica como a sua. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Há muito tempo, ninguém me via como uma pessoa intelectualmente interessante. Durante anos, fui apenas a esposa que não consegue engravidar. Agora, um homem culto e respeitado reconhecia qualidades em mim que eu mesma estava descobrindo. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, através de cartas e encontros ocasionais, quando minhas viagens me levavam a Pelotas. Dr. Edmundo nunca pressionou, nunca fez promessas precipitadas. Respeitava meu tempo, minha história, meu processo de cura emocional. Em casa, as transformações não passavam despercebidas. A cidade inteira acompanhava minha ascensão com uma mistura de admiração e inveja. Algumas pessoas genuinamente se alegravam com meu sucesso, especialmente outras mulheres que viam em mim um exemplo de que era possível recomeçar após uma tragédia pessoal. Outras, infelizmente, não conseguiam aceitar que a coitadinha traída tivesse se tornado mais próspera que muitos homens da cidade. Ouvia comentários maldosos nas ruas. Está se achando demais essa Janine. Mulher sozinha não deveria estar viajando tanto assim. Vai ver que está arrumando namorado por aí. Os comentários me machucavam, mas também me fortaleciam. Cada crítica era uma prova de que estava incomodando pessoas que preferiam me ver eternamente na posição de vítima. Meu sucesso contestava a ideia de que mulheres dependiam completamente dos maridos para ter uma vida digna. O ano de 1971 trouxe uma proposta que mudaria completamente minha vida novamente. Carlos Alberto me procurou com uma proposta da diretoria da fábrica. Queriam que eu abrisse uma filial da empresa no sul do estado, sediada em Pelotas. Seria uma operação grande, com depósito, equipe de vendas, atendimento a toda a região da fronteira. Janine, é uma oportunidade única.
Você seria gerente regional, com participação nos lucros, autonomia completa. A empresa custearia toda a instalação. A proposta era tentadora profissionalmente, mas significava deixar São Vicente do Sul, deixar a cidade onde nasci, onde construí minha nova vida, onde provei minha capacidade. Por outro lado, significava também deixar para trás as lembranças dolorosas, os olhares curiosos, os comentários maldosos. Conversei longamente com minha irmã Helena sobre a decisão. Janine, você já provou tudo o que tinha que provar nesta cidade. Talvez seja a hora de buscar horizontes maiores, onde você possa crescer sem o peso do passado. Ela tinha razão. Em São Vicente do Sul, por mais sucesso que eu alcançasse, sempre seria a Janine que foi traída pelo Osvaldo. Em Pelotas, seria apenas Janine Medeiros, empresária bem-sucedida. A decisão de me mudar foi anunciada numa reunião com todos os funcionários da loja. Rosa Helena ficaria como proprietária do negócio. Oferecia a ela a compra por um preço justo que ela poderia pagar em prestações. Marlene manteria sua sociedade no ateliê. Era uma forma de garantir que o trabalho que construí continuaria, mesmo com minha partida. A reação na cidade foi intensa. Alguns lamentaram minha saída, reconhecendo que perdiam uma empresária que trouxe desenvolvimento para a região. Outros demonstraram uma satisfação disfarçada, como se minha partida confirmasse que eu não era daqui mesmo. Mas a reação que mais me impactou foi a de Osvaldo. Ele apareceu na loja numa tarde de março, poucos dias antes da minha mudança. Estava visivelmente abatido, mais envelhecido que seus 34 anos, com roupas simples e uma expressão de derrota que jamais havia visto nele. Janine, soube que você vai embora. É verdade, recebi uma proposta profissional que não posso recusar. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando ao redor da loja movimentada, as funcionárias eficientes, os clientes satisfeitos. Você construiu algo impressionante aqui, muito melhor do que eu jamais consegui. Era a primeira vez que ele reconhecia explicitamente meu sucesso. Construí o que sempre foi possível construir, Osvaldo. A diferença é que agora tenho liberdade para usar todo o meu potencial. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas você poderia me dar uma oportunidade? Um emprego aqui na loja? Preciso muito trabalhar, a situação está difícil. A ironia da situação era quase cômica. O homem que me traiu, que me humilhou, que desviou o dinheiro da empresa, agora estava me pedindo um emprego. Por um momento, senti uma tentação de humilhá-lo, de rejeitar seu pedido com as palavras duras que ele merecia ouvir. Mas olhei para ele e vi não o homem poderoso que um dia me enganou, e sim uma pessoa quebrada, derrotada pelas próprias escolhas. A vingança que havia planejado já estava completa. Ele havia perdido tudo o que considerava importante, enquanto eu havia conquistado uma vida que jamais imaginei possível. Osvaldo, a loja foi vendida para Rosa Helena. Ela é quem decide sobre contratações agora, mas posso falar com ela, se você quiser. Vi a esperança se acender em seus olhos. Você faria isso? Mesmo depois de tudo? Não estou fazendo por você. Estou fazendo porque tenho 2 funcionárias e uma sócia que dependem do sucesso deste negócio. Se você pode contribuir para isso sem causar problemas, então todos saem ganhando. Rosa Helena concordou em dar a ele uma oportunidade como vendedor, com salário básico e metas a cumprir. Não era uma posição de comando, mas era um emprego digno numa empresa próspera. Ironicamente, Osvaldo agora trabalharia na empresa que um dia pensou que controlava, recebendo ordens de mulheres que antes considerava inferiores. No dia da minha partida para Pelotas, metade da cidade veio se despedir. Foi emocionante ver quantas pessoas minha jornada havia inspirado, especialmente mulheres que começaram a acreditar que também podiam buscar independência e realização profissional. Dona Aurora, minha conselheira e amiga, me abraçou longamente na despedida. Você se tornou um exemplo, Janine. Mostrou que a vida não acaba quando um homem nos abandona. Na verdade,
pode ser o começo de algo muito melhor. Quando meu Fusca atravessou os limites de São Vicente do Sul pela última vez como moradora, olhei pelo retrovisor e senti uma mistura de nostalgia e alívio. Deixava para trás a cidade onde nasci, onde sofri, onde descobri minha força. Mas levava comigo a certeza de que havia vencido a batalha mais importante da minha vida, a batalha contra a versão derrotada de mim mesma. Em Pelotas, me esperava não apenas uma nova oportunidade profissional, mas também Dr. Edmundo, que havia se tornado uma presença cada vez mais importante na minha vida. Aos 32 anos, estava começando um novo capítulo, mais forte, mais sábia, mais confiante do que jamais fui. A mulher que partiu de São Vicente do Sul era completamente diferente daquela que havia descoberto a traição do marido 3 anos antes. Havia transformado dor em força, humilhação em determinação, desespero em oportunidade. E o melhor de tudo, havia descoberto que não precisava de ninguém para ser completa, mas que isso não me impedia de escolher compartilhar minha vida com alguém que me respeitasse e valorizasse. A reconstrução estava completa. Agora começava a construção de algo totalmente novo. A mudança para Pelotas em abril de 1971 foi como renascer. Pela primeira vez em mais de 10 anos, acordava numa cidade onde ninguém conhecia a minha história, onde eu podia ser simplesmente Janine Medeiros, empresária. Sem olhares de pena, sem sussurros pelas costas, sem o peso constante do passado sobre meus ombros. A filial da fábrica que montei em Pelotas superou todas as expectativas. Em 6 meses, já éramos o centro de distribuição mais bem-sucedido da empresa no sul do país. Contratei uma equipe de 10 pessoas, alugamos um galpão moderno, compramos 2 caminhões para entregas. O movimento era tão intenso que precisamos ampliar as instalações 2 vezes no primeiro ano. Meu relacionamento com o Dr. Edmundo também floresceu naturalmente. Ele era viúvo há 5 anos. Suas filhas já eram mulheres feitas, uma professora, outra enfermeira. Nosso namoro foi maduro, sem as paixões cegas da juventude, mas com um companheirismo profundo que eu nunca havia experimentado. Em dezembro de 1971, ele me pediu em casamento. Não foi um pedido romântico como nos filmes, mas uma conversa franca entre 2 adultos que haviam encontrado no outro uma companhia verdadeira. Janine, creio que chegamos a um ponto onde faz sentido oficializarmos nossa união. Você me traz uma alegria que pensei não ser mais possível sentir. Aceitei sem hesitação. Aos 33 anos, finalmente havia encontrado um homem que me amava, não apesar das minhas ambições profissionais, mas por causa da mulher forte que eu havia me tornado. Nosso casamento foi simples, apenas família próxima e amigos íntimos, numa cerimônia que celebrava não um conto de fadas, mas a união de 2 pessoas que escolheram construir algo juntas. A vida em Pelotas me deu algo que jamais pensei que teria: filhos. Não biológicos, é claro, mas as filhas de Edmundo me acolheram como madrasta com um carinho genuíno. Clara, a mais nova, especialmente se apegou a mim. Você trouxe de volta o sorriso do papai, ela me disse certa vez. Isso faz de você muito especial para a nossa família. Os negócios continuaram crescendo. Em 1973, a empresa me ofereceu uma sociedade na filial de Pelotas, reconhecendo que meu trabalho havia transformado aquela operação na mais rentável de toda a região sul. Pela primeira vez na vida, eu não era apenas funcionária ou gerente. Era sócia, proprietária, dona do meu próprio destino empresarial. Com o sucesso financeiro, pude realizar sonhos que eram impensáveis na época do meu primeiro casamento. Compramos uma casa grande e elegante no centro de Pelotas, com jardim, biblioteca, quartos para quando as filhas de Edmundo nos visitavam com os netos. Viajamos para o Uruguai, para a Argentina, até para o Rio de Janeiro, lugares que eu só conhecia pelos livros. Mas o mais gratificante foi poder ajudar outras mulheres. Contratei preferencialmente mulheres para cargos de liderança na empresa. Dei oportunidades para moças que queriam trabalhar no comércio. Criei um pequeno fundo para empréstimos a mulheres que queriam abrir seus próprios negócios. Era minha forma de retribuir as oportunidades que recebi.
Durante esses anos prósperos, recebia notícias esporádicas de São Vicente do Sul através de Rosa Helena e algumas amigas que ficaram lá. A loja continuava bem. Marlene havia expandido o ateliê. A cidade crescia devagar, mas constantemente. E Osvaldo? Bem, Osvaldo vivia uma realidade muito diferente da minha. Soube que ele continuou trabalhando na loja como vendedor por quase 2 anos, mas sua relação com Vera se deteriorou completamente. Ela o cobrava constantemente por uma situação financeira que nunca melhorava, por promessas que ele não conseguia cumprir. O menino crescia chamando outro homem de pai, um comerciante local com quem Vera se casou em 1973, após finalmente conseguir se separar oficialmente de Osvaldo. A queda de Osvaldo foi gradual, mas implacável. Perdeu o emprego na loja quando foi descoberto, desviando pequenas quantias do caixa. A mesma desonestidade que já havia demonstrado antes. Nenhum outro comerciante da cidade quis contratá-lo depois disso. Começou a beber pesadamente, a se envolver em discussões e confusões. Em 1974, recebi uma carta inesperada. Era de Osvaldo, escrita à mão numa caligrafia trêmula que mal reconheci. Ele havia conseguido meu endereço através de não sei quem e me escrevia pedindo ajuda. Querida Janine, sei que não tenho direito de pedir nada, mas estou passando por um momento muito difícil. Minha saúde está abalada, não consigo mais trabalhar regularmente e não tenho para onde ir. Ouvi dizer que você se tornou uma empresária muito bem-sucedida em Pelotas. Será que poderia me arrumar um emprego na sua empresa? Prometo que seria um funcionário dedicado e honesto. Seu ex-marido que nunca esqueceu de você, Osvaldo. Mostrei a carta para Edmundo, que leu em silêncio e depois me olhou com aquela sabedoria serena que tanto admirava nele. O que seu coração diz para fazer? Meu coração diz muitas coisas contraditórias, respondi honestamente. Parte de mim sente pena dele. Parte sente uma satisfação terrível em vê-lo derrotado. E parte de mim se pergunta se não deveria ajudar, não por ele, mas por quem eu me tornei. Edmundo assentiu. A vingança já aconteceu, Janine. Você não precisou fazer nada contra ele. As próprias escolhas dele o levaram à ruína. A questão agora é: que tipo de pessoa você quer ser? Pensei naquilo por dias. A mulher ferida de 1969 queria que ele sofresse, que pagasse por cada lágrima que me fez derramar. Mas a mulher que eu havia me tornado em 1974 enxergava a situação de uma perspectiva diferente. Escrevi uma resposta, mas não ofereci um emprego. Em vez disso, enviei o endereço de um centro de reabilitação para alcoólatras em Porto Alegre, junto com um cheque suficiente para cobrir 6 meses de tratamento. Osvaldo, não posso lhe oferecer um emprego, mas posso lhe oferecer uma oportunidade de se recuperar. Se realmente quer recomeçar, precisa primeiro cuidar da sua saúde e dos seus vícios. O cheque anexo é para o tratamento. O que fizer com essa oportunidade depende apenas de você. Janine. Nunca soube se ele usou o dinheiro para o tratamento ou se o gastou de outra forma. Nunca recebi outra carta dele, mas enviar aquele cheque me trouxe uma paz que não esperava sentir. Não era perdão exatamente, era mais uma liberação final. Estava devolvendo ao universo a generosidade que havia recebido quando mais precisei. Os anos seguintes foram os mais felizes da minha vida. A empresa cresceu tanto que abrimos filiais em Santa Maria e em Caxias do Sul. Eu me tornei uma das empresárias mais respeitadas do Rio Grande do Sul, membro da Associação Comercial, conselheira da Federação das Indústrias. Recebi prêmios, reconhecimentos, convites para palestrar sobre empreendedorismo feminino. Em 1978, aos 40 anos, tive uma surpresa que mudou tudo novamente. Descobri que estava grávida. Depois de tantos anos acreditando que nunca seria mãe, depois de construir uma vida plena sem filhos biológicos, a vida me deu esse presente inesperado. Rodrigo nasceu em março de 1979, um bebê saudável e perfeito. Segurar meu filho nos braços foi uma emoção indescritível. Como se todos os pedaços soltos da minha vida finalmente se encaixassem no lugar certo.
Edmundo, aos 48 anos, se tornou pai novamente com uma alegria contagiante. Viu como Deus sabe o que faz? Disse ele no hospital, segurando nosso filho. Se você tivesse tido filhos com o outro, talvez nunca tivéssemos nos conhecido. Este menino estava esperando o momento certo para chegar. A maternidade aos 40 foi diferente do que teria sido aos 20. Mais madura, mais segura, com recursos financeiros e emocionais para oferecer ao meu filho tudo o que ele precisasse. Rodrigo cresceu numa família estável, com pais que se amavam genuinamente, rodeado de oportunidades e carinho. Em 1982, recebemos a visita inesperada de Rosa Helena, que veio a Pelotas para um evento da Associação Comercial. Durante o jantar em nossa casa, ela me trouxe notícias que fecharam definitivamente um capítulo da minha vida. Janine, você precisa saber, Osvaldo morreu na semana passada. Senti um aperto no peito, mas não de tristeza. Era mais como quando você finalmente fecha um livro que estava lendo há muito tempo. Como? Problemas no fígado, complicações do alcoolismo, estava morando numa pensão modesta, sozinho, sem família por perto. Quem cuidou do enterro foi a prefeitura. Naquela noite, depois que Rosa Helena voltou para o hotel, fiquei muito tempo na varanda, olhando as estrelas. Edmundo se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Está triste? Não exatamente triste. É mais uma sensação de encerramento. Ele foi tão importante na minha vida, mesmo que de uma forma dolorosa. Sem a traição dele, eu nunca teria descoberto minha força, nunca teria me tornado quem sou hoje. Edmundo assentiu. Às vezes, as pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar lições que não sabíamos que precisávamos aprender. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo como o destino realmente fez justiça. Não através de uma vingança cruel que eu pudesse ter tramado, mas através das consequências naturais das escolhas de cada um. Osvaldo escolheu a desonestidade, a traição, a irresponsabilidade, e colheu solidão, miséria e morte prematura. Eu escolhi o trabalho duro, a honestidade, a superação, e colhei sucesso, amor verdadeiro, uma família linda. Rodrigo hoje tem 44 anos. É médico como o padrasto, casado, pai dos meus 3 netos lindos. A empresa que construí em Pelotas continua próspera, agora administrada por uma das minhas antigas funcionárias, que se tornou sócia ao longo dos anos. Às vezes, quando conto essa história para outras mulheres que estão passando por traições, por divórcios difíceis, por momentos de desespero, sempre digo a mesma coisa. A vida tem uma forma misteriosa de nos dar exatamente o que precisamos, quando precisamos. A traição que quase me destruiu foi, na verdade, a porta que se abriu para uma vida que jamais imaginei possível. Quero que vocês que estão me ouvindo saibam disso. Não importa quão escura pareça a noite, não importa quão profunda seja a dor que estão sentindo agora. Se tiverem coragem de se levantar, de lutar, de acreditar em si mesmas, o destino fará justiça. Talvez não da forma que imaginam, talvez não no tempo que gostariam, mas fará. E quando fizer, vocês olharão para trás e agradecerão por terem sido fortes o suficiente para não desistir quando tudo parecia perdido. Bom, meus queridos, essa foi minha história. Uma jornada de dor que se transformou em vitória, de humilhação que virou dignidade, de final que se tornou um novo começo. Se essa história tocou vocês de alguma forma, deixem seu like para me ajudar. Se inscrevam no canal para ouvir mais histórias de superação como essa. E me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo e o que acharam dessa jornada. Obrigada por me ouvirem hoje. Lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam e merecem toda a felicidade que conseguirem construir com as próprias mãos. Até a próxima, se Deus quiser.